Fala, meus amigos, olha só, vamos lá, tá? Continuar aqui mais uma questão, certo? De lei de tortura, questão na tela, diz aí, ó. Em cada item que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação ao crime de tortura. Crime hediondo, crime previdenciário e crime doloso, tá? Era uma questão aí que tinha vários itens, tá? Mas esse aqui é o item que nos interessa, é o item que fala sobre a lei de tortura. Diz lá a questão, tá? A questão, inclusive, ó, questão inclusive para delegado, né? Delegado federal de 2018, tá? Da PF. Diz lá a questão: 5 guardas municipais em serviço. Isso aqui era muito importante, né? Em serviço, tá? Foram destacados por 2 menores. Aliás, desacatados, né? Desacatados por 2 menores. Após breve perseguição, um dos menores evadiu-se, mas o outro foi apreendido. Opa, aqui tinha alguém, certo? Há uma apreensão, detenção, né, de um agente estatal já. Tá? Então, se houver uma detenção, né, os guardas municipais já detiveram esse menor, então já tem alguém detido sob a tutela do Estado. Diz lá, 2 dos guardas conduziram o menor apreendido para um local isolado. Imobilizaram-no, espancaram e ameaçaram-no, além de submetê-lo a choques elétricos. Os outros 3 guardas deram cobertura, tá? Deram cobertura. Nessa situação, os 5 guardas municipais responderão, olha só, diz a questão que os 5 guardas municipais responderão pelo crime de tortura. Até aqui, belezinha. Aí incorrendo todos nas mesmas, pessoal, muita atenção. Olha só. Aqui, claramente, nós tínhamos, tá? 5 agentes públicos, 5 guardas municipais, ok? 3 desses guardas praticaram, tá? Praticaram atos comissivos de tortura, isso? Aliás, 2, né? Deixa eu apagar aqui, ó. 2 praticaram atos comissivos, isto é, praticaram tortura contra os menores. Então, olha só, imobilização, espancamento, ameaça, choques, ou seja, tá? Teve sofrimento físico e mental, ok? A questão não fala aí, certo? Para que era a finalidade, né? Não fala. Então, tortura crime, certo? Tortura crime. Aí diz lá, os outros 3 guardas, tá aqui, ó. Os outros 3 guardas, tá? Deram cobertura. Ou seja, não praticaram nenhum ato. Então aqui houve o quê? Houve atos omissivos. Pessoal, a lei de tortura, tá? Ela diferencia quem pratica a tortura, porque quem pratica a tortura, tá? Responde por tortura, né? Na forma do artigo 1º, tá? Incisos 1 ao 3, cuja pena é de 2 a 8 anos, tá? 2 a 8 anos. Já quem se omite quando deveria agir, então nós tínhamos lá outros guardas que presenciaram a tortura, e o dever do agente público, tá? É quando presenciar algo ilegal, ele, certo? Agir, né? Nesse caso, os 3 guardas, tá? Presenciaram e se omitiram, não fizeram nada, tá? Inclusive deram cobertura, eles se omitiram. Então aqui, de acordo com a lei, ó, eles terão uma pena de 1 a 4 anos. Vale destacar que a pena dos de cima aqui, ó, é uma de reclusão de 2 a 8 anos, ok? De baixo, que é de 1 a
4 é detenção. Então, é outra espécie de sanção penal. Então, a questão é que todos responderão nas mesmas penas, aqui, ó, que tá aí. Quem praticou, né, quem praticou os atos de tortura, estarão sujeitos às penas de 2 a 8, mas os que se omitiram, tá, estarão sujeitos às penas de 1 a 4 anos, e nesse caso, pena de detenção. Ou seja, a questão é errada. Então, perceba que vocês devem estar atentos, ok? À lei em si, né? A lei em si. Porque nós temos aí a tortura omissão, pessoal. A tortura omissiva, que é aquela em que você, né, se omite quando deveria agir. Na verdade, tá? No direito penal, essa omissão, deixa eu botar aqui, ó. Essa omissão, quando há o dever de agir, tá? Na verdade, essa é uma omissão imprópria. É a chamada omissão imprópria. Omissão imprópria. É chamado crime comissivo, crime comissivo por omissão, tá? Omissivo por omissão, ou omissão imprópria, tá certo? Então a questão é errada por quê? Porque eles não vão responder nas mesmas penas. Uns responderão, tá, por ato comissivo, outros por ato omissivo. Claro, os 5 guardas por tortura, mas cada um na medida de sua culpabilidade, inclusive de acordo, ó, com o artigo 29, né? Cada um responde na medida de sua, ok? Então, questão 4, gabarito, item errado. Questão 5, tá? Questão 5, próxima questão diz lá. Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que se segue, tá? Lá o item que se segue, né? A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para o seu exercício por prazo igual ao da pena aplicada. Pessoal, olha a pegadinha besta, ok? Olha a pegadinha besta. Por quê? Olha só, porque, pessoal, diz lá o artigo 1º, tá? Artigo 1º, parágrafo 5º, da Lei de Tortura, né? Que o agente público, tá? Condenado, né? Que tem cargo, emprego, função, ok? Uma das sanções é a perda. Perda de quê? Do CEF, né? Do CEF. Cargo, emprego, ok? Mas também, ó, ter a interdição para que ele ocupe, né, que ele ocupe novo cargo, certo? Pelo dobro, ó, pelo dobro da pena aplicada e não igual. Sempre que for, certo? Sempre que for, por exemplo, 4 anos de pena para o crime de tortura, será 8 anos de interdição sem poder exercer cargo. Ou seja, sempre pelo dobro e não prazo igual. Então, olha só, imagina, certo? Imagina que eu, policial penal, Deus me livre, né? Mas seja condenado, certo, a 5 anos de prisão, tá? Por crime de tortura. Se fosse conforme a questão falou, né? Eu ia ficar 5 anos, tá? Impedido de ter carga, emprego ou função. Mas a lei de tortura, no parágrafo 5º, artigo 1º, diz que é o dobro. Então, além de ter a pena de 5 anos, eu vou ficar durante 10 anos, tá? Que é o dobro, né, da pena aplicada, impedido de exercer cargo, emprego ou função. Tá bom? Então, questão, ó, está o quê?
Tranquilo? Então, é só ter cuidado, né, com a redação, certo? Redação da lei de tortura. Próxima questão, né? Questão aí A, B, C, D, E. Ah, professor, mas as provas serão certo ou errado, ok? A prova será... Pessoal, qualquer questão é relevante para o estudo, ok? Qualquer questão é relevante. Seja certo ou errado, A, B, C, D, E, o fato é que as bancas pegam o seu banco de dados, tá? E dali retiram a sua questão. Se é certo ou errado, a banca não vê. O fato é que ela tira o item do banco de dados. Certo ou errado, seja A, B, C, D, E. Sexta questão. Se com o objetivo de obter confissão, determinado agente de polícia, por meio de grave ameaça, constranger pessoa presa, causando-lhe sofrimento psicológico. Pessoal, aí diz lá, né? Olha só, inicialmente, tá? Cabe destacar que na lei de tortura nós temos inicialmente 3 espécies de tortura. Nós temos, tá? Deixa eu completar aqui só o quadrozinho. Olha só, nós temos a tortura prova, tá? Tortura prova, ou também chama tortura confissão, ou também chamada de tortura probatória, tá? Que é aquela tortura em que os agentes, tá, torturam a pessoa para obter uma prova, para que a pessoa confesse, tá? Para que a pessoa entregue onde está a droga. É a tortura prova, para obter uma prova, para obter uma confissão. Por isso que é chamada tortura prova, confissão probatória. Nós temos também a tortura crime, que é aquela em que um agente tortura outro para que ele pratique um crime. Então imagina tá, que eu não queira tá, matar o meu inimigo, mas eu pego um subordinado meu e torturo ele para que ele vá lá e mate a pessoa. Nesse caso existe a autoria, né, mediata, tá? O autor mediato sou eu, que é o que mandei, e o imediato é o subordinado que foi lá e matou. Então eu não quero matar diretamente, né, porque eu não quero ser visto. Eu penso que vou escapar, mas eu mando meu subordinado, tortura crime. É a tortura para praticar um crime. E aí eu mando ele matar. Se eu torturar ele para que ele mate o meu inimigo, tá, e ele matar, quem matou, que foi meu subordinado, não vai responder. Por quê? Porque vai ser excluída a culpabilidade, que é um elemento do crime, por inexigibilidade de conduta diversa. Mas eu respondo, tanto pela tortura, ou seja, né, do meu subordinado, quanto pelo homicídio. É a tortura crime. E também tem a tortura discriminatória, que é aquela tortura para discriminar, certo? Pela raça, pelo sexo, pela cor, né? A tortura aí, certo? Discriminatória. Mas também tem lá, certo? A tortura castigo, tá? Tortura castigo é quando alguém que tem a guarda, a tutela de alguém, a tortura, né? Com o fim de castigar. Imagina um pai ou uma mãe querendo castigar o filho, aí vai torturar. Tortura castigo. Cuidado para não confundir o tortura castigo com o de maus tratos. O crime de maus tratos, previsto no Código Penal, é quando o pai e a mãe querem ensinar, né? Tem fins pedagógicos, ok? E aí, para esse fim, maltrata a pessoa. O castigo não é fim pedagógico, não é para ensinar. Aqui a pessoa quer punir mesmo, certo? O seu subordinado, né? Aliás, a pessoa que está sob a sua tutela, ok? Então são 4 aí as espécies de tortura. Tortura prova, crime, discriminatória e a tortura castigo. Aí a questão diz, né? Se com o objetivo de obter confissão, tortura prova, determinado agente de polícia por meio de grave ameaça constranger pessoa presa, causando sofrimento psicológico, olha só, a questão diz, ó, agente de polícia, né? Já tem o que na figura aí? Um agente público. Diz lá, e a vítima for adolescente, o crime será qualificado?
Pessoal, atenção, tá? Atenção. Não tem, certo, essa qualificadora na lei de tortura. O que há são as causas de aumento de pena, tá? Nós temos causas de aumento de pena previstas na lei de tortura. Professor, mas eu nunca compreendi o que é causa de aumento e o que é, certo, é qualificadora. Pessoal, olha só. Causa de aumento é quando na lei penal não tem o percentual, né, fixado já do crime. Aliás, não tem a quantidade da pena. O que é um crime qualificado? Por exemplo, eu tenho o homicídio simples, que é 6 a 20, e o qualificado 12 a 30. Já vem no crime o total da pena. Isso é crime qualificado. Quando eu tenho causas de aumento, vem um percentual, né? Percentual. Vem um percentual o quê? Em certa fração. Casos de aumento nesse caso, ó, que vão ser, nesse caso que é de 1/6 a 1/3. E na lei de tortura tem algumas causas de aumento. Algumas causas de aumento. Primeiro, vamos lá. Início da vida. Como é que se dá o início da vida? Gestante. A gestante tem ali um feto, né? Ok, em centro. Então, crime de tortura contra a gestante tem causa de aumento. Próximo passo após a gestante. Qual é o próximo passo da vida após a gestação? É o nascimento. E quando a pessoa nasce, ela é o quê? Já é adolescente, adulto? Não, ela é uma criança. Então, crime contra a criança também tem aumento de pena. A criança, de acordo com o ECA, é aquela de até 12 anos incompletos. De 12 a 18, ela vira o quê? Adolescente. A pessoa vira adolescente, depois de adolescente vira adulto, né? E vai envelhecer. E nesse caso diz lá a lei de tortura, que a tortura praticada contra a pessoa maior de 60 anos, tá? Maior de 60 anos também majora o crime, tá? No caso de aumento. Então, ó, a questão diz, né? Que a vítima for adolescente, o crime será qualificado. Não. O crime será, ó, majorado, né? É a chamada majorante. É a causa de aumento, não qualificado. Item A, errado, tá? B, estará configurada uma causa de aumento de pena? Perfeito, né? Ou seja, adolescente, aliás, né? Desculpa. Como é um agente público, tá? Que tá aqui, ó, um agente de polícia é um agente público, tá? Para crime praticado por agente público, deixa eu completar aqui, ó. Tá? Crime praticado por agente público também é causa de aumento. E também é causa de aumento da tortura quando o praticado mediante sequestro, ok? Mas no caso, como foi contra adolescente, ó, e tem sim certo aumento, o B é correto. O C, a critério do juiz, a condenação poderá acarretar a perda do cargo? Não, pessoal. A perda do cargo automático. A perda do cargo não é facultativa, é automático. O juiz, né, tem que decretar a perda do cargo. Por isso que você está errado. O D. Provado o fato, a pena será detenção? Não. A pena nesse caso, ó, é reclusão. É detenção quando há omissão. Quem presenciar o crime se omitir incorrerá na mesma pena? Nós já vimos que não, né? A pena para quem pratica o crime é 2 a 8 anos de reclusão, para quem se omite 1 a 4 de detenção. Por isso o D e o E estão errados. Gabarito da questão item B mesmo. Para frente, ó. Questão 7. Diz lá 7. No que concerne ao crime de tortura, assinale a opção correta. Item A. O indivíduo que se omite ante a prática de tortura, quando deveria evitá-la, responde igualmente? Já vimos que não, tá?
a tortura omissiva, a omissão chamada omissão imprópria, que a gente deveria evitar, é o policial penal que vê o outro torturando, ela é de 1 a 4. Quando que tortura e a detenção. Quando o que tortura, a pena, okay? Então não é a mesma pena. Item B. A legislação especial brasileira concernente à tortura aplica-se somente aos crimes ocorridos em território nacional? Não. Nós vimos, tá, que nós temos lá na lei de tortura a possibilidade de territorialidade, inclusive, ó, porque aplica-se a fatos fora do território brasileiro. C. No crime de tortura, a prática contra adolescente é caso de aumento de pena de 1/6 a 1/3? Correto, né? Já vimos isso aqui hoje. Perceba, volta aqui para mim, ó. Perceba que as questões se repetem, né? Essa questão aí, né? Nós já resolvemos ela aqui há poucos instantes. Concurso 2021. Esse aqui foi 2020. Então as questões se repetem, tá? Então se você fizer questões, né? As questões se repetirão, porque os assuntos são os mesmos. Salvo uma jurisprudência ali, aqui e acolá, mas a legislação especial extravagante é isso aí, ok? Então, na questão certo? 7, né? O item C já é o correto, ok? Contra adolescente é causa de aumento de pena. E D. A condenação de funcionário público por esse crime gera a perda do cargo. Desde que a sentença assim termine? Não. A perda do cargo do servidor público, ela é o quê, ó? Ela é o quê, ó? Automática, ok? Ela é uma perda automática, tá? E o servidor público fica interditado de ter outro cargo público, emprego ou função pelo dobro da pena. Por isso que o D está errado. E o E. A submissão de pessoa presa a sofrimento físico ou mental por funcionário público que pratique atos não previstos em lei exige dolo específico? Essa aqui era boa, tá? Pessoal, não exige dolo específico, tá? Nesse caso. Então, olha só, se policiais penais, tá? Policiais civis que detêm sob a sua tutela e que torturam essa pessoa física ou mentalmente, tá? A lei de tortura não exige fim especial, como exige no artigo 1º, né? Com o fim de obter prova, com o fim de discriminar, com o fim de que ele pratique um crime, né? Naqueles do inciso 1 a 3 do artigo 1º, tá? Tem um fim especial chamado dolo específico. Nesse caso aqui de pessoa presa, no caso de pessoa presa, o dolo é comum, ok? Não, ok? Então o item é errado. Portanto, nessa questão, gabarito correto, item C. Bora para 8. Diz lá 8. Ainda sobre o crime de tortura, é correto afirmar, item A, trata-se de crime, sempre de crime próprio? Não. Eu disse lá no começo, né? O crime de tortura pode ser comum, praticado por qualquer e próprio, tá? Ele só vai ser próprio quando for agente público ou então quando for praticado por pessoa, né? Que tem outra sob sua tutela, né? Ou seja, um policial penal e o preso, policial civil e o preso. Então nem sempre ele é próprio não, tá? Item A errado. Item B. A tortura prova, confissão, ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é a de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. Essa aqui foi um pouquinho, né, baldeado. Na verdade, né, a confissão, certo, é do torturado, né? Que se for nesse caso, que a questão quer dizer que a vítima, o item B está correto. Vamos ver se tem o mais correto. Item C. A chamada tortura-castigo sujeita o autor do crime a pena de detenção? Não. A pena de reclusão, tá? Lembra, a pena de detenção é o castigo, a tortura-castigo, a pena é de 2 a 8 anos, mas de reclusão. Detenção é para omissão e é de 1 a 4. Item encerrado. B. As posições da Lei 9455, a Lei de Tortura, se aplicam apenas quando o crime for praticado em território nacional e em errado, por quê? Porque apenas não. Nós vimos que nós temos aí a possibilidade da extraterritorialidade incondicionada, isto é, a lei de
tortura aplica ainda que praticado em território estrangeiro. Então, o item D errado. De fato, sobrou o item B, né? De fato aqui, né, a vítima da tortura é aquela que vai falar, né, que o agente quer que ela fale, e para isso, tá, ele tortura essa vítima. Item B correto. Tortura castigo, tortura prova, tá, pena de 2 a 8 anos, tá? 8 anos, pena de reclusão. Próxima questão, questão 9, tá? Diz lá a questão 9, ó. De acordo com a Lei 9455 e suas alterações, o crime de tortura atrai pena de detenção de 5 a 10 negativo, tá? Em regra, é reclusão e é de 2 a 8 anos, em regra, ok? Tem a pena aumentada de 1/6 à metade, não tem até metade não, tá? É até 1/3 e não até metade. Sim, quando a criança... Essa aqui deixou o item errado. C. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Perfeito, né? É isso mesmo, vimos, né? Que é o dobro da pena aplicada, é o dobro que você vai ficar interditado de exercer o cargo, emprego ou função. E o entender, apesar de ser inafiançável, o crime de tortura é suscetível de graça ou anistia? Não. É insuscetível de graça ou anistia, e isso quem fala é a própria Constituição, o quinto inciso, né, 42 do Constitucional. Beleza? Item D erradão. Item C. 10 e última, né? Diz lá, da bateria de hoje. Na chamada tortura para a prática de crime, que é aquela em que eu disse, né? Que a gente tortura alguém para que esse alguém mate outra pessoa, pratique um crime, né? Diz lá, a consumação ocorre quando é obtida em razão de discriminação, nada a ver. Não é para discriminar, é para alguém cometer um crime. Eu sou torturado para que eu cometa um crime. Apenas quando ocorre a lesão corporal de natureza grave, não tem isso na lei. Item C. Apenas quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico na vítima, também não tem esse apenas aqui não. E D. Quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico ou mental na vítima. Perfeito, né? Ou seja, eu, né, fui torturado por alguém, fisicamente ou psicologicamente, a matar outro. Ainda que eu não pratique o crime, tá? Mas eu já fui torturado. Então já se consumou o crime. Crime formal. Crime formal. Então a tortura, crime, é alguém que me tortura para que eu pratique um crime. Quando eu sou torturado, física ou mentalmente, já era. Já consumou o crime, ok? Então entender é o item a marcar. Ok, pessoal? Então olha só. A lei, né, dos crimes de tortura, tá? A lei tem 2 artigos só. E a gente viu aqui todos os artigos, né? A gente passeou por todos os artigos da lei e os incisos, tá? Nas questões. Então, isso aqui é você fazer o quê? Ler a lei, né? Fazer as questões, tá? E aí realmente continuar, ok? Beleza? Estamos juntos, rumo à NPE. Até a próxima lei, até a próxima videoaula. Grande abraço, tchau, tchau. Estamos juntos, rumo à nomeação, posse e exercício funcional. NPE. Grande abraço.